Salve galera, olá, sejam bem-vindos a mais um encontro do Medset Podcast. Eu sou Anderson Duque, vou ser o host hoje do podcast. Estou aqui com minha amiga Natália, Olá, pessoal, boa tarde. parceira aí de todos os podcasts. E hoje a gente dá um salto de qualidade hoje no nosso podcast, porque eu estou trazendo aqui um grande amigo, um cara que eu tive o prazer de encontrar na vida, que me ensinou muito, ele não sabe disso, mas tá na minha lista de mentores da vida. O Anderson, assim, nossos plantões noturnos, assim, a gente sempre conversa muito. Então, o Anderson, ele é formado aqui em Uberlândia, somos contemporâneos da faculdade, médico intensivista, e atualmente hoje ele atua como gestor na empresa Palimed, mas ele também é conhecido como Chocolate. Exato, essa história poucas pessoas conhecem, Só os grandes mas amigos. ele vai falar para nós assim, como é que foi a trajetória dele, que a trajetória do Anderson não é uma trajetória linear, não adianta vocês pensarem que ele seguiu aquele caminho fácil que todo mundo segue, e nunca foi vítima. Nunca. Não Nós teve- não somos. Não teve vitimismo, então é que eu nem conto essa história para os outros, para falar assim, nossa, que superação. Mas eu queria saber como que o Chocolate virou o doutor Anderson José do Santa Clara. Rapaz, você retomou um tema aí. Tive 40 anos atrás, hein? Pensa bem, hein? Ó, Antiga, hein? muito, viu, Natália? Bom, primeiro um prazer, obrigado pelo convite. Eu tenho acompanhado aí na rede, você sabe disso. E acho que é uma ideia magnífica essas de vocês. Acho que a gente que está aí já na estrada há alguns anos e olha para trás e pensa, poxa, ninguém me deu um conselho. Ninguém falou nada comigo, eu tive que trilhar uma vida toda com as dificuldades, óbvio que a gente tinha outros mentores, né, pais, amigos, bons professores, mas que a gente não teve um caminho curto, né, para chegar aqui hoje, talvez aí com uma pitadinha de sucesso, pelo menos que a gente considere para nós, né, porque a gente se considera vitorioso naquilo que a gente faz. E o sucesso está naquilo que você busca, né, não no que o outro olha, mas no que você busca. E eu acho que eu sou uma pessoa que teve sucesso porque eu alcancei aquilo que eu gostaria, que foi uma carreira médica, uma carreira, uma estrutura pessoal e familiar. Então eu me considero uma pessoa que atingiu o sucesso, né. Mas o chocolate surgiu há muitos anos, realmente não foi na faculdade, eu já foi na adolescência, né, eu era ali da turma ali, o que tinha um pouquinho mais de melanina, né, um pouco mais, e aí acabou que naquela época em que o bullying era bem-vindo, né, a gente se da nossa idade, a gente ficava mais forte e ter um apelido fazia parte, né, falou: "Nossa, qual vai ser o apelido gente?", né. E então o apelido Chocolate surgiu nessa época por conta da O do Anderson é santo, não sei se você sabe, o apelido por causa do pai dele, será ou não? Ou porque ele é um menino gente boa mesmo, assim, tranquilo? santo. Depois eu te conto. Tá, vou querer saber. Mas isso não é uma metáfora assim, não antiga, realmente ele é. É verdade, condiz com a pessoa. Exato, É, exato, exato. eu sei. Todo Anderson eu faço um santo. Exato, exato. Deu. Mas você fez UFO, né? Eu fiz UFO, eu saí sempre escola pública, igual acho que a maioria de nós naquela época, e fiz UFO, depois me especializei em terapia intensiva, abracei, sempre gostei muito, né, de hospital. Tentei trilhar caminhos na atenção primária, na atenção secundária, mas foi realmente na terapia intensiva que eu me encontrei. E já são aí, na terapia intensiva, já 18 anos, então já é um tempo longo, mas que a gente não quer sair, é meio viciante, né. Ali a gente sabe que ver o resultado quase que imediato, a gente se sente ali prazeroso em ver aquilo acontecer, né. E participar às vezes até de momentos difíceis da vida das pessoas e saber que você pôde, de alguma forma, contribuir para minimizar a dor e o sofrimento ali de quem ficou aqui e deixou o seu ente, né. E Anderson, assim, e eu presenciei isso com você, a gente se conheceu lá na UTI antiga ainda do Clara. Toda tarde você estava lá, ia no pronto-socorro, ganhando os casos cardiológicos juntos. Sempre foi muito bom, um técnico muito bom, sempre um cara de muito bom julgamento clínico, tomada de decisões muito boas, de relacionamento, enfim, um perfil que a gente entende como perfil de médico completo. E aí, em algum momento, você fez uma virada de carreira, né? Você sai da assistência, né? Pelo menos assim, parcialmente no principal, né? Como intensivista, e assume uma posição de gestor, de alguém que está aí gerenciando outros médicos no nível estratégico. Como que foi esse movimento que você fez e como você se sente hoje nessa posição atual?
Bom, tudo acho que começou ali mesmo na UTI, né. A gente na UTI ela tem um pequeno universo de gestão própria, né. A gente precisa entregar resultados, a UTI ela sempre foi ali um centro de excelência. A gente trabalha já com números na UTI, antes mesmo da gente ter esse momento aqui. Então, quando veio a rede Mater Dei e teve uma exigência de formação de um grupo, né, médico, a gente viu a possibilidade de assumir isso, né. Óbvio que eu não estou sozinho nesse barco, né, a gente precisa sempre se apoiar em outros e eu tenho hoje parceiros que, sem dúvida nenhuma, me permitiram chegar aqui neste momento e que são pessoas fortes e que realmente, juntos, a gente realmente conseguiu construir esse caminho de forma mais tranquila, né, que é o Daniel, que vocês conhecem, inclusive já foi professor na EMEPAC, um cara para mim também, assim, extraordinário, também já foi gestor, tanto de UTI, já foi gestor de hospital. A Letícia, que também já foi gestora de empresas, né? A Débora Letícia, infectologista, que também hoje está como parceira. E o Luiz Paulo, um cardiologista, que para mim talvez um dos melhores cardios. Eu fico muito lisonjeado porque eu tenho uma formação de amigos, você, Virgínia, Dr. Luiz Paulo, Dr. Valmir, você vê que a gente tem uma equipe de cardiologistas magníficos e o Luiz Paulo topou essa ideia. Então juntos a gente acabou trilhando esse caminho. Então foi uma coisa meio que uma necessidade inicialmente, né? A gente precisava montar um grupo, precisava fazer essa gestão. A gente via que tinha uma certa capacidade diante dos desafios que a gente já enfrentava na UTI. Fazia ali uma gestão de um microambiente, né? Difícil, complexo, cheio de dificuldades e que a gente, poxa, por que não extrapolar isso se há uma oportunidade aqui entregue a nós, né? Uma TV acertou, né? Mesmo a gente não vindo de uma carreira de formação, né? De uma gestão, né? Uma carreira. Mas a gente acabou aceitando esse desafio e ao longo desse período aí em que a gente tomou a frente da gestão dessa equipe médica no Hospital Mater Dei Santa Clara, a gente foi se formando, a gente foi se capacitando. Então, ao longo desse período, a gente está nesse processo também de formação. Claro, Né? sempre. Então, eu não me considero um gestor de carreira, Sim. né? Mas andando, né? Isso, mas daquele gestor que está na frente de batalha, que reconhece as dores de quem está ali, que reconhece o chão de fato. Você teve do outro lado, né? Participou do processo tudo. E eu lembro muito engraçado, assim, que pela nossa proximidade, em vez ou outra ele me manda um currículo médico. Cara, o que você acha? Porque eu sou professor, então agora quase 10 anos de academia, quase todo mundo que está formando agora certamente passou por mim em algum momento, né? E aí você me manda alguns currículos. O que você acha disso? O que você pensa sobre isso? E eu queria, assim, pegar esse assunto, porque isso é muito sensível para nós hoje, que se trata você agora como gestor, como quem contrata, né? Quem que você põe para dentro da sua equipe, quem você acha que tem o valor para isso. E para você hoje, quando você recebe um currículo de um médico recém-formado, quase sempre recém-formado, ou que já esteja um pouco mais amadurecido na carreira, o que para você de fato importa na análise desse currículo, esse papel que está diante de você? Se é que esse currículo importa. Exato. Eu acho que isso é legal, Natália, isso é legal. Essa é uma pontuação interessante. Isso. Porque isso não importa nada. Que eu sei que você é do cara que chama pra uma conversa de 3 horas. Eu já fiquei sabendo. Sabe assim, não, vamos tomar um café que é 30. Então talvez o currículo. Eu já até aviso pra pessoa, você tá disposta mesmo a participar dessa conversa? Você sabe que eu já fiz esse áudio. Porque, e essa conversa, ela surgiu, Anderson, exatamente por isso que você pontuou, Natália. Quando chegavam os currículos, eram currículos muito uniformes, muito semelhantes. O que é esperado mesmo a maioria das pessoas que acabam terminando suas carreiras, né, tem ali alguns cursos a mais, às vezes uma CLS, uma TLS, né, tem alguma liga, mas você vê que no final você tem pouca diferenciação. Eu preferi não me vestir de preconceitos, né? Porque sempre a gente vê aquela história de, paciente, o médico que veio da faculdade particular é ruim, o que veio da faculdade pública é boa. Cara, tire isso da sua mente, né? Entenda que não é o local de formação que molda a pessoa, né? Eu acho que a gente tem bons centros formadores, tanto da rede privada quanto pública, e tem centros ruins nos dois lados também. Sim. Então isso não passa a ser mais um critério de escolha. Mas é óbvio, a gente precisa saber se aquela pessoa cumpriu os requisitos mínimos ali. E grade curricular. Isso, se ela realmente teve um esforço mínimo dentro do seu processo de formação. E esse esforço mínimo, eu falo que é mostrar que aproveitou ao máximo aquilo que lhe foi ofertado. Participou de ligas,
né? Fez algum curso extra, né? Participou de uma semana científica. Então, assim, o que ele aproveitou? Foi aquele cara passivão. Fui lá, fiz a faculdade, não quis mais nada. Será que ele realmente aproveitou aquilo que lhe foi ofertado no mínimo? Então, eu acho que essa diferenciação mínima, ela acaba ajudando. Porque mesmo que você não te interessa muito a liga, mas atitude. Atitude, exato. Aí que eu te falar, é olhar para essa pessoa e falar assim, essa pessoa entrou buscando, ela quer ser um hunter dentro daquilo que ela tá. Naquele momento da formação, eu não vou esperar que ela tenha, nossa, um trabalho desenvolvido só por ela. Não, ela vai participar como coautor, às vezes é uma meta-análise, é uma coisa mais simples mesmo. Mas, poxa, ela buscou. Né? Aquela pessoa que teve a atitude, né? Ela teve a capacidade de falar assim, eu quero ir um pouco além. Né? Eu tenho a inquietude de não me limitar ao que está sendo oferecido. Então, eu acho que isso diferencia. Tá? Não buscar aquilo só porque ele está sendo ofertado, mas algo a mais. Então, o currículo, sim, mas ele é o que menos pesa. Né? Então, hoje eu tenho uma lista de candidatos. Né? Hoje existe uma demanda por trabalho, né? As pessoas buscam e não tem uma oferta tão cotas. Então, a gente tem uma lista de profissionais que... Você tem ideia? Hoje eu tenho, de candidatos, em torno de 120. 120? 120 candidatos. Para 0 vaga hoje. E não estão trabalhando. 120 na fila. Hoje trabalho conosco na Qualimedes em torno de 100 médicos. E eu tenho 120 querendo entrar. E daqui 3 meses vão ter mais uns 300 se formando. Só na nossa região, né? Cara, todos os dias da semana, principalmente, eu recebo pelo menos 1 a 2 solicitações. Isso, né? Sim. Mostrou uma mudança muito grande. Isso. E vou te falar, Anderson, em pouco tempo, porque quando a gente iniciou as atividades em abril de 2024, a gente tinha falta de profissionais. Tanto que os meninos na escola que você me indicou, o Matheus, o Gustavo, rapidamente eles foram absorvidos porque havia uma demanda nossa para profissionais e hoje eu já não tenho essa demanda. Né? Hoje a coisa inverteu. Mas que isso, claramente, não coloca em risco quem está conosco. A gente não vai só porque eu tenho uma lista expor essas pessoas. Mas, então, o currículo ele é importante sim, mas um peso menor. Por isso essa conversa de 3 horas, né? Essa maratona. Ele é do meu time. Não é sacanagem não, são 3 horas. Xará, eu vou até revelar um segredo aqui, porque a conversa, ela começa na porta do pronto atendimento. De forma voluntária, de forma pensada, eu começo lá no pronto atendimento, lá no totem, lá onde o paciente encosta. E eu circulo com esse médico em todos os setores por onde o paciente nosso passaria. No consultório médico, na sala de medicação, na imagem, depois no centro cirúrgico, na hemodinâmica, até na enfermaria, na UTI. E eu percorro com ele para ele perceber a dor que o paciente tem também. A dor de esperar. Legal. A dor de cada ambiente, as dificuldades. Então, eu quero que o médico tenha a percepção de como que é a jornada de um paciente. Então, ele vai ter essa jornada comigo e vai ver como que cada paciente enxerga cada um desses pedacinhos. Né? E você vai sentindo já como e eu vou perceber as expressões. Exato. E talvez aí que tá. Quando você está nessa conversa, você já começa a ter percepção do comportamento humano ali. Sim. Né? O nível de atenção que aquela pessoa te entrega. Né? O interesse pelo que você está falando. Antes de ele chegar lá, existe um outro passo. Né? Eu entrego para ele um conjunto de protocolos, de fluxogramas, de materiais que vão fazer parte do dia a dia dele ali, por exemplo, no pronto atendimento. Entrego tudo o que ele poderia ter ali de necessário para executar o seu dia a dia de trabalho. E falo para ele, você vai ler, você vai estudar, e eu vou conversar com você e nós vamos voltar esse tema aqui. Você vai ter que me dar algumas respostas. Eu não vou cobrar a técnica dele, mas eu quero saber, será que ele leu? Será que ele estava comprometido? Porque o profissional que busca hoje um trabalho, a primeira coisa que ele precisa entender é: eu estou indo buscar um trabalho naquele PCA, numa tendência clara, mas ele conhece uma tendência clara? Ele conhece o que o material quer entregar? Ele conhece o valor, a missão daquela empresa? Então, assim, é importante que ele entenda o barco que ele está entrando. Eu acho que esse é o primeiro passo para esse jovem entender como que ele vai ser bem aceito. É mostrar interesse. Então, quando ele chega lá e ele mostra para mim que ele não leu, ele já perdeu Você já reduz a conversa para 30 minutos. Eu reduzo. E eu reduzo. Porque você sabe que o interesse dele é de não estar ali.
Sim. né? E quando a gente busca um profissional que precisa se entregar, essa entrega começa antes mesmo de como você vê, né? E isso é muito interessante, porque imagina, se no momento que ele está mais interessado, né, em Ele não se interessa. né, ele não se interessa, porque ele precisa ser contratado, né, ele precisa se vender de certa forma, é isso, né, e ele não se preparou, não buscou, não imergiu naquilo, aí realmente vai ser Eu acho que isso complicado, vem de né? um conceito, Natália, que nós médicos talvez, né, vem de geração anterior, que como o médico ele era muito requisitado, bastava a minha presença. Isso. A minha presença é necessária. Essa história de vender, né, de vender o currículo, vender a minha imagem, isso as outras profissões já têm muito claras, né? Eu ia comentar As isso. pessoas fazem cursos para fazer entrevistas de emprego, como que eu me comporto, o que que eu falo, o que que aquele chefe gosta, será que ele gosta disso, será que ele não gosta daquilo? Como que eu vou convencer ele de que eu sou a pessoa que ele quer? O médico, ele não aprendeu isso. E exatamente eu acho que esse papel que vocês estão mostrando aqui é de mostrar para ele, olha, você precisa se vender, você precisa mostrar a sua imagem, mas para isso você tem que saber para quem você quer se vender, né? Será que a imagem que você quer mostrar é a que o outro quer enxergar? Então, o primeiro passo é esse. Será que ele, né, se mostrou interessado, né? E será que se eu entregar um outro documento ao longo da jornada dele, ele vai ler? Porque a gente vive hoje muito disso, né? De comunicados digitais, né? A gente não consegue fazer comunicados presenciais. Então, agora, teve a intoxicação por etanol. A gente fez lá um comunicado, né? Fez uma forma que a gente vai fazer um fluxo de atendimento desse paciente. Eu vou entregar. Esse cara vai ler? Se ele não leu nem o que eu entreguei lá no começo da jornada. Então, eu acho que isso é um ponto de reflexão que a gente tem. E depois, ao longo dessa conversa de 3 horas, a gente vai enxergando isso, né? O respeito que você vê, né, com as equipes, que quando alguém cumprimenta ele, será que ele devolve esse cumprimento? Cara, que incrível. Parece uma coisa simples, mas mostra simpatia, empatia, ou ele só está preocupado comigo que sou o líder. Ou está preocupado com a pessoa que está ali, ó, o segurança, o técnico de enfermagem, o paciente. Tia do cafezinho. Exato. É incrível isso, porque você falou uma coisa muito importante. Eu sou administradora. E quando a gente vai fazer entrevista de emprego, sempre fiz isso. Primeira coisa que você faz, hoje já mudou tudo, né? Mas você vai lá no site da empresa, busca missão, valores, você entende quem são os principais clientes daquela empresa, quem são os principais fornecedores, entende sua área, entende absolutamente tudo. Você chega lá preparadíssima para fazer essa entrevista de emprego. E tudo isso a gente se atenta ao ambiente, a gente se atenta em falar com as pessoas, em cumprimentar e tratar bem a recepcionista. Então, assim, e isso na medicina a gente conversa muito sobre isso, né, Anderson? Essa humanização, né, que a gente traz muito na essência da Med7. A gente ainda, né, mesmo em 2025, tendo tantos médicos e tanta demanda, né, do trabalho médico e oferta limitada, a gente ainda vê profissionais que não entenderam isso. Né, que ainda se enxergam como centro de tudo e não tem humildade, nem se preocupa mesmo, né, em tratar Vocês foi legal, o outro. centro, né? E olhar para o paciente, que você falou o tempo todo em paciência. A gente tem hoje essa história a medicina centrada na pessoa, né? E eu acho que hoje a gente tem um salto, né? Eu falo para todo mundo nessa conversa, eu falo, olha, esquece esse conceito de medicina centrada na pessoa. É medicina com uma pessoa. Excelente. É ouvindo o que ele quer, o que ele tem de dor. E para isso hoje, por exemplo, as instituições de saúde usam uma ferramenta que é o NPS, né? Que é uma ferramenta de avaliação da experiência. E quando o paciente dá para nós uma experiência, inclusive a gente usa esses NPS como um feedback para os médicos, para falar, olha o que o paciente falou de você. Então eu falo, olha, tira você do centro, tira o paciente do centro, coloca o paciente do seu lado. Vocês estão juntos nessa jornada, né? Não é colocar o paciente no centro e falar, mas eu fiz o melhor para ele, ele não reconheceu isso, mas você ouviu se ele queria isso. Então, quando eu coloco o paciente no centro, eu acho que eu estou fazendo tudo por ele. Mas você ouviu o que ele queria? Mas será que era isso que ele queria para ele, em termos de cuidado? Será que era esse resultado? Será que isso que ele estava esperando? Então, traz ele para o seu lado, traz ele para você. Então, esse médico que mostra para nós essa empatia, esse cuidado, essa escuta ativa, que se ele não está me ouvindo, ele vai ouvir um paciente. Exato. Se numa busca de emprego ele não ouve quem está empregando, ele não dá atenção, ele não... Será que ele vai ouvir um paciente? Será que ele está preocupado? Então, eu acho que o profissional que começa a entender isso, que tem esse soft skill, né? De que, olha, eu tenho conhecimento técnico que é limitado,
Não adianta o médico chegar lá, e isso também é um erro muito comum. Muitos chegam na expectativa de que se ele mostrar que ele tem muito conhecimento, ele vai, não, porque eu fiz, eu sei. Respeitado. Não, isso aqui tudo que o senhor leu, eu já sabia. Quando você faz isso, você se expõe a um risco, né? Porque no dia a dia eu vou ver que você não sabe. Você vai ter falhas. Então, é evitar mostrar aquilo que você não tem. Né? E não é vergonhoso, porque, pelo contrário, a gente hoje, dentro da Qualimed, a gente dá muito mais valor para o médico que reconhece as suas limitações, que sabe trabalhar em equipe e sabe buscar apoio. Buscar apoio de todos, seja da equipe da UTI, seja de um especialista. E quando o médico reconhece isso, ele percebe tanto que a vida dele fica mais fácil, a jornada dele fica mais fácil. Né? Que ele reconhecer que ter mentorias, e esse mentor pode ser um médico que está ali do lado dele, né? Ele pode ter mentorias externas que vão encurtar caminhos para ele, porque é isso, é exatamente esse o nosso papel, enquanto gestor, enquanto mentores, é encurtar caminhos. Né? Primeiro, você tem capacidade de ouvir? Acho que isso é uma coisa que o médico precisa aprender. Mais ouvir do que falar. E quando eu comecei a fazer os feedbacks, daí eu pegava os NPS, paciente lascando em cima de médico, e eu pegava aquilo e devolvia para o médico. Eu ouvi de tudo contra a fala. Ah, isso aqui é um absurdo, eu não sei o quê, mas também não sei o quê. Ah, doutor, eu não aceito falar assim de mim. E a gente foi... Sério, cara, você ouvia coisas e você via que eram coisas simples que o paciente pedia. Por exemplo, o médico não me encostou. Olha só. Até hoje, cara, 2025, médico recém-formado. O médico não me encostou. Eu falei que eu era... Vocês reclamam sobre isso. Exato, eles falam... O médico, eu falei que eu era alérgico a dipirona e ele prescreveu dipirona. Não ouviu. Será que ele me ouviu? E aí, quando você ia falar com os médicos e depois mostrar para eles, olha, em vez de você tomar isso como uma dor... Né? Toma isso como um ponto de reflexão, né? Relembra desse atendimento, né? Vê como foi sua relação com esse paciente, né? E veja se realmente não havia como você fazer algo melhor ali. E, cara, isso mudou. Eu te falar, isso ao longo do tempo, isso foi mudando. A gente hoje tem um número de detratores, que a gente chama, do corpo clínico tão pequeno, e as queixas direcionadas exatamente ao médico são muito, muito mais raras. A maioria dos pacientes hoje ainda reclama, às vezes, do tempo de espera. Ah, fiquei muito tempo no pronto-socorro esperando. Mesmo que, às vezes, aquilo ainda esteja dentro de um tempo adequado, para o paciente é um tempo que ele não gostou. Ok, a experiência dele. Às vezes ele foi no pronto-socorro no dia anterior, ele foi atendido em 5 minutos. No outro ele foi atendido em 30. Poxa, véio, demora demais aqui. Mas em relação ao corpo clínico, quando os médicos começaram a entender que ouvir, que aceitar que existem limitações, que existem falhas e que usar isso como uma alavancagem, cara, isso mudou. Mudou. Eu fiz ontem mesmo, foi anteontem, eu fiz o feedback com eles, encaminhei, eu troco... Cara, eles agradecem hoje. Hoje eles agradecem, eles falam, nossa, doutor, vou melhorar nisso, nossa, realmente nesse dia não foi legal, esse atendimento, eu lembro muito bem dele. Isso começa a mudar esse mindset. Isso, a sua postura como chefe, eu acho que colabora muito com isso também, né? Eu acho que aqui também traz uma reflexão do papel da chefia médica, como que... Porque você valoriza o feedback e o processo evolutivo do seu médico, né? Então, você entende que ele não está no momento ideal, mas você vê que ele tem potencial já lá. Exato. E ele sabe isso. Por isso que o feedback torna-se mais atraente. E aí, ao mesmo tempo que você vem com aquela questão da segurança, da empresa, né, do grupo. Então, acho que você também tem o seu mérito como gestor em favorecer um ambiente de crescimento, onde o erro não é punido. Exato, exato. A evolução é estimulada. Então, isso é muito importante para que nós médicos, assim, eu vejo isso muito também, o aluno tem dificuldade de receber um feedback negativo num cenário, mas eu sempre falo para meus alunos, nós temos que fazer do erro uma escola, né, cara? Se a gente tem que errar e evoluir, aprende. E é isso que torna a gente. Você participou desse processo. Sim. Eu até recentemente fiz um vídeo sobre isso. Cara, todos nós passamos por um processo inicial da carreira, onde a gente se sentia seguro, tecnicamente não sabia nada, fazia um monte de bobagem, mas que ao passar do tempo as coisas foram melhorando, porque a gente foi vendo com os nossos erros como é que a gente pode melhorar. E você hoje, como mentor interno, né? Não só o chefe, mas o mentor consegue favorecer isso. Mas você fala isso, e aí eu vejo na minha cabeça a questão técnica, né? Que o pronto-socorro hoje é a porta de entrada, às vezes mais acessível para os nossos recém-formados e talvez a mais desafiadora de todas, né? Então, assim, é paradoxal isso. Sim, sim. Você está entrando na jaula dos leões
Tem o front Você mesmo. não tá nem com o revólverzinho. Você não tem nada. E assim, como que você lida hoje, Alisson, com essa questão assim, desse desafio entre o médico imaturo tecnicamente, verde ainda, num ambiente extremamente hostil e desafiador, e você ali tendo que fazer essa ponte? Isso realmente, bom, é uma realidade que ela é inevitável na maior parte dos serviços, né? Tanto públicos quanto privados, né? A aposta ela acaba ficando para o recém-formado. Alguns acabam trilhando esse caminho, então eu tenho médicos hoje que têm experiência, né, lá, mas a maioria são recém-formados. E como que realmente gerar esse equilíbrio? Primeiro, você criar essa rede de apoio. Quando você mostra que esse médico ele faz parte de uma equipe e você une médicos experientes, por exemplo, a equipe da UTI, a equipe da unidade de internação, em que você fala para esse médico que estes outros estão ali para dar apoio a ele, isso já começa a dar uma segurança, né, para ele. Quando você estabelece protocolos, né, de tratamento, então, olha, eu tenho protocolos aqui de sepsis, de doutorado, você molda para ele, você mostra para ele, olha, dentro do nosso procedimento, esse é o nosso rol principal de cuidados, esse é o rol principal de pacientes que vão chegar até você. Se eu estou na UFO, politrauma, o paciente neurocrítico, bom, não é a nossa realidade. Então, você dá para ele, olha, foque nesse perfil. Então, a gente entrega hoje protocolos bem desenhados, uma equipe de apoio presencial e à distância, né, para que ele possa ajudar na tomada de decisão. Você faz acordo com equipes especializadas. Então, por exemplo, equipe de eletrofisiologia, equipe de cardiologia, né, a cirurgia. É uma troca. Olha, a gente vai olhar o paciente para você, a gente vai, às vezes, internar esse paciente para você, mas em troca a gente precisa de um apoio, de uma consultoria, de uma interconsulta. Então, essas trocas vão dando a esse médico uma capacidade de ter uma experiência cada vez maior. E, acima de tudo, é mostrar para ele, você não está sozinho. Entenda que você trabalha em equipe, reconheça as suas limitações e busque ajuda. Quando o médico entende esse caminho e vê que isso não é uma coisa vergonhosa, mas que é uma forma de crescimento, você minimiza a chance de erros. Porque o grande problema é o cara que não assume a limitação e se torna um irresponsável. É o famoso Dunning-Kruger, né? Sim. É aquela pessoa que está cheia de motivação, pouco conhecimento e não reconhece que a ajuda é bem-vinda. Então, isso pode acabar em tragédia. Isso é irresponsabilidade. Então, quando você mostra para ele, não seja irresponsável. Siga o protocolo. E se você tiver dificuldades em segui-lo, busque apoio, né, para sua tomada de decisão. Então, eu falo sempre para todos, hoje, na nossa equipe, a tomada de decisão compartilhada, ela é a melhor maneira. E a gente viveu isso onde? Na UTI. Na UTI, quantas vezes a gente não discute lá casos, a gente não toma decisões compartilhadas em pessoas que são experientes. Vividas, né? A gente chama, às vezes, um colega, um especialista, e discute ali para tomar uma decisão. E por que o médico do pronto-socorro não pode ter essa possibilidade também? Perfeito. Então, eu acho que o grande papel nosso, enquanto gestor, é criar um ambiente seguro para que essas dificuldades, essas lacunas que ele teve no processo de formação, ou mesmo essa questão do erro, do medo de errar, né? Não, mas se eu errar, não, mas então eu não vou fazer, eu vou fazer. Olha, não tenha medo, mas não seja irresponsável. O medo, ele pode te levar a duas situações. A irresponsabilidade, ou seja, você fazer aquilo que você não tem capacidade e você acabar de forma irresponsável prejudicando o paciente, e pode te levar também a uma paralisia. Eu tenho tanto medo que eu não consigo fazer nada. Então eu fico parado. E aí eu também causo um problema, porque eu deixo de fazer algo pelo paciente. Que é necessário. Que é necessário. Então, eu acho que isso é até o mais comum, né? É o mais comum. Então esse medo, eu acho que a gente tem que usar ele como uma forma de dar segurança. Nossa, eu tenho medo de errar, eu estou inseguro, então deixa eu chamar apoio. Deixa eu chamar alguém que possa me dar uma tomada de decisão. Então é muito comum, meu celular fica quase que 24 horas recebendo mensagens de colegas que querem trocar uma opinião, às vezes ele troca opinião com um cara da UTI. Então a gente acabou criando um ambiente que dá mais segurança a ele, ao paciente, né? A gente acaba entregando, forte, exato, né? Porque não dá para acreditar que ele vai ter essa capacidade sozinho. E com isso a gente se molda, a gente se constrói. Então, você saberia assim listar assim 5? Tem muitos alunos que devem estar nos ouvindo, né? Ou médicos recém-formados. Dentro do pronto-socorro, assim, 5 dimensões técnicas mesmo. Ele fala assim, não, para você entrar no pronto-socorro,
5 coisas que você precisa saber, assim, 5 grandes temas, infarto, só para que ele dá um insight. Falar, nossa, eu vou focar nisso, que eu vou bem. Deixa eu dar uma passeada nesses temas Exato. aqui, porque isso me espera lá no pronto-socorro. Então, toda essa vivência, listar só para a galera que sair, alguma Ó, gente. primeiro, sepsis. Eu acho que isso é fundamental, porque é a principal patologia de entrada hoje para um pronto-socorro. Infecção lá, tá? Sempre são infecções mais graves. Com sepsis, você lembra? E a não identificação dela então, sepsis. Essa não Menos de tem. 24 horas de internação, ele faleceu. Foi bem isso. Eu lembro que eu nem entendia o que era na ocasião. Boa. Muito boa. Dor torácica. Cara, essa não tem jeito. Por mais que você não tenha uma... Vai chegar, né, Não, já. ainda você não tem uma incidência alta, ela é muito trágica. Porque é uma situação, na maioria das vezes, remediável. Sim. Se você faz ali as tratativas adequadas, tem porta-balão, cara, a chance de você salvar aquela vida é alta. Então, quando é um infarto fulminante, gente, acabou, tudo bem. Nem o médico mais experiente vai conseguir. Mas aquele cara que está na janela de possibilidade, você não pode perder ele. Então, dor torácica, cara, esse você tem que saber. Mesmo que eu não saiba interpretar eletro. Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso pronto atendimento hoje, na Qualimed. Toda vez que faz um eletro, esse médico ele precisa discutir o eletro com outro médico. Olha que legal. Então ele manda para mim, ele fala com o eletrofisiologista, ele fala com o hemodinamicista, ele fala com o cardiologista, ele fala com alguém da UTI. Ele tem que dividir aquele eletro, porque a gente não quer que passe o supra. Ah, não é supra. Cara, continua aí. Segue o fluxo. Vai aí, segue o fluxo. Se você ainda acredita que é uma dor de origem isquêmica, vai, segue o fluxo. Faz a troponina, segue o fluxo, segue o protocolo, que você vai ser feliz. Então, dor torácica é outro. O outro tema é protocolo AVC. Essa outra entidade que não dá, ela é tempo dependente. Você vê que eu estou falando de 3 situações muito tempo dependentes, né? Sim. A sepse, que depende de tempo, Sim. a dor torácica, que depende de tempo, e o AVC, que depende extremamente de tempo. Não tem como você fugir desse aqui. Sim. Tá? Então, esse é um tripé básico que o médico tem que saber. Outra patologia muito comum que a gente tem são as patologias urológicas, né? Então, as cólicas nefréticas e as infecções urinárias, as pielonefrites e ITUs. Essas também é um pacote que você tem que estar muito bem dominado, porque isso bate na sua porta todos os dias num pronto atendimento, né? E se você não consegue manejar, você acaba gerando um sofrimento intenso para o paciente, até risco, né? Uma uropatia obstrutiva com uma pielonefrite complicada. Então, tem que saber identificar bem essas daí. E talvez eu elencaria aí como uma quinta, as braditaquiarritmias. Essa também eu acho que... E por quê? Porque elas têm um potencial de instabilidade muito alto. Muito alto. Então... Por isso que às vezes, igual você falou, às vezes sim, saber muda tudo. Tudo. Quando você faz saber disso aqui, faz toda a diferença. Exato. Agora, é interessante sobre essa questão do saber, porque pelo que eu entendi, temos protocolos para tudo, Tem né? tudo. Fluxograma, protocolo... Isso é uma coisa boa, né? É excelente. Dá para o mesmo médico mais inexperiente seguir um caminho, né, e conseguir identificar. E sabe o que isso muda, Natália? Só te pontuando. Quando você cria isso, parece assim, mas você está engessando o profissional. Não. Eu estou reduzindo uma coisa chamada de variabilidade diagnóstica e de variabilidade terapêutica. E você, com isso, melhora a precisão do seu cuidado. A sua tomada de decisão fica mais rápida e o paciente consegue ter o resultado também mais rápido. Então, isso não é engessar. Isso é melhorar a eficiência do seu processo. E assim, na administração nós temos isso também, isso é administração basicamente, né? Mas uma coisa que eu sempre discuto com o Anderson, e a gente vê que acontece também, é aquele que há mais, que de repente o médico tem que ter aquele olhar mais amplo, de repente aquela pergunta que ele deixou de fazer, que ele deveria ter feito, para entender também uma oportunidade de tratamento mais pontual, ou de encaminhamento, ou de um desfecho mais feliz do paciente que vai para o pronto-socorro, né? Então, essa habilidade mesmo de ouvir, de conversar, de perguntar, é super importante, na minha opinião, como paciente, né? Então, como paciente, eu acredito que é uma coisa relevante, que é olhada dentro do hospital também. E como é que o médico recém-formado, porque essa capacidade que a gente tem de questionar, de olhar além, ela se constrói muito, nosso repertório, né? Ele se constrói muito com experiência. Exato, né? exato. Então, assim, acho que uma das questões é essa rede de apoio, ela é muito forte, né? Mas o médico recém-formado que vai para esse pronto-socorro, como é que ele lida com isso? Ele fica lá,
dentro do protocolo, ele consegue olhar além, ele consegue dar desfecho, fazendo questões. Eu vou te falar que você é igual a dirigir um carro. Né? Quando você começa a dirigir o carro, você fica muito focado ali em passar a marcha, né? Você fica muito endurecido. De repente bate no poste e não ali, consegue não olha né, pra enxergar frente, uma dimensão como um todo, né? Não consegue conversar, prestar atenção na vozinha ali e tal. Isso, você fez uma ótima analogia. Quando o médico chega e você engessa ele demais, por exemplo, nas dificuldades básicas, você dificulta esse olhar. Quando você liberta ele, falando para ele, olha, na parte técnica eu tô com você, se liberte, vá além. Eu acho que aí você ajuda ele. Porque se ele fica sofrendo para fazer um diagnóstico ali, poxa, ele não consegue extrapolar a capacidade dele de buscar ali uma conversa mais tranquila com o paciente, de buscar informações, uma anamnese melhor. Então eu acho que quando você dá a ele esses básicos, ou seja, você fala para ele, fica tranquilo que eu vou te dar um câmbio automático, tá? E uma direção hidráulica, fica tranquilo. E é isso que eu acho que os protocolos fazem. Eles facilitam a jornada do médico também. Porque ele não fica naquela loucura, onde que eu vou buscar informação? Nossa, eu vou ali no Google, eu vou no chat, eu vou no UpToDate. Não, cara, tá aqui. Eu já te entreguei. Sabe por que eu te perguntei isso? Em 2020 eu tive um aborto. E eu liguei para minha médica, eu falei, olha, uma acontecendo isso. Ela falou assim, fica aí, não, se você sentir muita dor, se sangrar muito, você vai para o pronto-socorro. Era um feriado. E eu falei, tá bom. E eu sentia muita dor, eu fiquei 4 horas dentro do meu banheiro, e meu marido viajando. E eu não tinha contado ainda para ninguém que estava grávida, né? E aí eu falei, cara, eu vou ter que ir pro pronto-socorro. Liguei para uma amiga, ela me levou e a gente foi. Chegou lá, o médico me atendeu. E ele falou assim, olha, a gente vai ter que fazer uma curetagem. Eu falei, não, peraí, vamos ligar para minha médica, porque é recente, eu já fiquei louca, né? Ele, não, nós vamos ter que fazer. E eu liguei para minha médica, eu falei, não, depois que eu já tinham me medicado, tudo, eu liguei para ela, eu falei, olha, liga pro médico tal, porque ele tá querendo me levar para curetagem, eu acho que não precisa. Ela, não precisa, eu vou ligar para ele. E aí passou 2 minutos, ela ligou para ele, eu escutei lá de fora da cortininha, ela falando para ele que não era para fazer, né? E aí eu fiquei falando com a minha amiga depois, falei, gente, imagina se é uma paciente, qualquer não é um procedimento, talvez que não fosse, é um procedimento simples, né? Mas de risco. Mas, assim, eram 10 semanas e ela falou, não precisa, vamos esperar tantos dias, vamos ver como é que vai ser. E aí ele se acalmou e eu não fui para fazer essa bendita nessa curetagem. E aí eu sempre, e é isso, desde esse dia, como dizem os jovens, foi me desbloqueado um medo de pronto-socorro, né? Porque a gente precisa sempre estar ali atento para, de repente, não fazer um procedimento errado e até medicamento errado também, ou desnecessário, né? Então, assim, e eu perguntei isso justamente porque provavelmente o protocolo é esse, né? Não sei exatamente quais as etapas, mas se eu não tivesse ligado, ou se fosse um médico talvez um pouco mais experiente, ou se tivesse essa estrutura, isso foi em 2020, né? Tem 5 anos. Talvez o médico conseguisse discutir e ter uma tratativa diferente naquele momento. Exato, né? Mas aí quando eu te falo a questão de trazer o paciente para o lado, né? Tirar ele do centro e levar ele para o lado, quer dizer, se ele te ouve, deixa eu ver, peraí, qual que é a sua angústia? Por que você está com medo? Né? Ou seja, eu tenho um protocolo técnico, mas e aí? Né? Óbvio que se é uma coisa que eu preciso fazer, porque do contrário eu exponho a sua vida a um risco, né? Eu vou te explicar também. E talvez eu te convença com as minhas argumentações. Então é isso que a gente tenta trazer para os nossos médicos, mostrar para ele, para o recém-formado, olha, traz o paciente para o seu lado, conversa com ele, não tenha medo de conversar com o paciente. Né? Deixa ele falar, deixa o paciente se expressar. E com isso, essas situações vão se minimizando. É muito comum hoje a gente receber, por exemplo, pacientes que chegam em fase de terminalidade no pronto-socorro. Um paciente que entra no que a gente chama de cuidado, teria que entrar num cuidado paliativo. Mas que muitas vezes isso não está definido, né? A família leva, acreditando que é possível um cuidado. Hoje a gente vê essa equipe, mesmo de médicos recém-formados, por ter uma rede de apoio, por ver como que é tratado por outras equipes, já conseguir replicar essa conversa, liga para nós, inclusive falando, não, doutor, conversei com a família, eles entenderam a questão do cuidado paliativo. Você pensa, poxa, um menino recém-formado já conversando de paliatividade. Isso é um outro ponto. Essa é a experiência, a troca de experiências que ele vai tendo, né? Então é esse ambiente, né? Você vai destravando, né, pequenas dificuldades que ele teria, que são partes técnicas, e vai dando a ele essa capacidade de voar outros passos, né? Não, mesmo você falou, assim, eu te conheço bem, então assim, para mim é fácil, mas a sua fala nesses 40 minutos que nós estamos aqui,
diz muito sobre o seu pensamento, né? Eu acho que está muito claro os valores que ele traz, né? Parece que tem muito valor humano aí nos seus pré-requisitos. Sim, exato. Personagem. Uma pergunta agora, assim, meio provocativa. Você já dispensou alguém por questões técnicas ou você já dispensou alguém por questões humanas, comportamentais? Hoje, assim, você fala assim, oh, não, O que é inegociável, isso, né? você não negocia. Você pode até, talvez, não pode errar tecnicamente, ou não pode... O que é um Você negociável pode não hoje? saber entender o eletro, mas isso Mas daqui... você fala para você hoje, como gestor, o que é inegociável para continuar dentro da sua equipe? A gente entendeu o seu critério de seleção e agora o cara está lá dentro e para ele ficar lá, o que você não negocia? E isso, inclusive, faz parte da conversa de 3 horas. É inegociável ética. Ética médica, ética. Nada fora da hora. que eles não vão. A aula que eles não vão. Ok. Então, só para Já deixar pode claro, colocar pra claro. galera Ética. que tá ouvindo aí, que a hora Isso que a aí, gente fala, posso falar, essa ele pode esquecer. Essa, se ele tiver qualquer atitude que fuja da ética médica, ele tá fora, tá? A outra é respeito. Eu falo respeito a todos, ao paciente, respeito ao familiar, respeito às demais equipes, ou seja, a capacidade de trabalhar em grupo e respeitar o outro, respeitar a palavra do outro, a opinião do outro. O médico, ele como líder, e isso é uma coisa que ele precisa treinar, liderança. E liderança não significa que ele vai impor regras. Liderar significa que ele vai estar ali como um pivô principal daquela situação, ajudando ou fazendo com que o protocolo seja seguido de forma correta, né? E cuidando para que todo mundo ali possa ficar bem. Todos os envolvidos naquele processo. Então o médico ele não pode desmantelar um pronto-socorro por desrespeito. Então for lá um assédio moral sobre um funcionário, destratar um paciente. Então respeito é um pilar fundamental. Então a ética, o respeito e a capacidade de trabalhar na equipe, de reconhecer seus limites. Então o médico que não reconhece o limite e que faz as suas condutas mesmo dentro de uma incapacidade, ele está correndo um risco de sair da equipe. Porque se você oferece uma estrutura que dá apoio, não justifica ele tomar uma atitude sem reconhecer os seus limites. Então reconhecer o limite, buscar apoio, cara, mesmo que, olha, você ia errar, ou você errou, não deveria ter feito isso, mas vamos lá, vamos consertar isso aqui. Beleza. Então, ética, respeito e reconhecimento de limites. Porque aí você consegue trabalhar em equipe de forma bem tranquila. Isso é inegociável. Não adianta, mas eu não faço isso. Cara, não tem jeito. Não tem jeito. Mas eu não aceito isso porque eu sou médico, cara. Não tem jeito, né? Então, e se você perguntou se eu já cheguei a tirar alguém? Já. Sim. Aí eu já tive, infelizmente, que dispensar alguns colegas e a maioria foi por questões comportamentais, né? Por desrespeito à equipe, por não saber realmente conversar com outro colega, por desrespeitar a equipe de enfermagem. São situações que mostram esse modelo de médico que ainda centra nele, né, todo o processo. Não, eu sou o dono, eu sou a pessoa mais importante. É importante, ninguém está desmerecendo, pelo contrário, o que eu mais quero é valorizar o médico. Mas para ele ser valorizado, ele precisa entregar valor, né? Olha, você está falando aí, eu estou aqui pensando assim na nossa história, né, de médico também. Você hoje, lidando com essa geração que está chegando aí no mercado, são já os millennials, né? Sim. Que está colaborando para a gente, nascido já depois de 2000. Nós nascemos na década de final de 70, início dos anos 80. Você vê, assim, muita diferença geracional. Por que eu estou falando isso? Porque será que isso é um problema que é da geração ou é o problema da escola, né? Será que nós, eu estou aqui fazendo a reflexão como professor enquanto você fala, se é algo que é ensinável, ou é algo que nesse contexto de geração, de relações muito líquidas, fugazes e rápidas, eles estão transferindo isso para a medicina e fazendo da medicina o que eles reproduzem fora. Então, qual que é a sua percepção hoje lidando com esses dois mundos, né, da que foi criado e hoje, o que é hoje? Eu primeiro que eu acho que é tudo treinável. Anderson, eu acho que a gente tem eu cheguei a ter em períodos alguns conceitos de achar, não tem como mudar essa galera. E aí eu vi que tinha como mudar. Exatamente pelo exemplo,
né? Exatamente pelos feedbacks, né? Por uma rede de apoio. Então, quando você vê que você começa a colocar essa pessoa numa trilha ou num caminho ali, falando para ele, olha, vai por aqui que você vai ser mais feliz, eu vi que eles querem. Ajuda. Eu vi que eles querem, eu vi que... Mas é óbvio que isso... E eu acho que do mesmo jeito, pessoas da nossa geração que você olha hoje e fala, cara, que médico ruim, né? Tem pessoas da nossa geração que você fala, poxa, cara, o cara depois da mesma trajetória que eu tive, ainda continua nessa mesma postura antiética, imoral, né? Totalmente descomprometida. Então eu vejo que não é só uma questão de geração. Eu acho que a gente tem pessoas hoje da geração dos milênios que têm sim o mesmo interesse que nós temos também, ou que nós crescemos, né? E que são treináveis. O importante é isso, é você acreditar neles. Eu acho que a gente não pode ter esse preconceito de achar que está perdido. Não, não está. Eu acho, olhando de fora, né, como profissional que não é da saúde, o que eu vejo que está muito associado a isso é o status que o médico sempre carregou, desde sempre, né? O médico, em qualquer relação, ele é sempre uma hierarquia. Ainda é assim. Sim, ainda é. Então, essa coisa de que o médico é a hierarquia, é ele quem sabe, ainda mais de um tema tão sensível, de uma dimensão tão sensível das nossas vidas, que é a saúde, né, especialmente quando se trata, né, de uma questão emergencial e tudo, o médico, ele é a autoridade. Então, essa coisa acabou sendo internalizada mesmo, e hoje ainda temos muitos médicos assim, né, que têm essa postura de que, né, de uma relação com o paciente de hierarquia, e que o Anderson trouxe muito claramente aqui, apresentou processos e meios de que não seja assim, né? Quando você fala que o médico, ele precisa trazer o paciente para o lado, você já traz uma mentalidade muito mais humanizada da relação do médico e do paciente. Pensar que a nossa geração não ia fazer isso. Exato! De uma forma que, não, eu tô aqui. Isso! E hoje a gente olha e fala assim, cara, eu já fiz isso algum dia, que vergonha. Você vê, as pacientes do Anderson de 80 e tantos anos, às vezes chamam ele de senhor, né? Então você vê a relação de hierarquia aí, né? Tem trazer o paciente pro lado não significa perder o respeito. Exato, é isso. Você ganha muito mais. Ganha muito mais. Do que você imagina. Então eu acho, entendeu? E o paciente respeita e muito mais, né? E desenvolve um carinho, uma afeição, é outra pegada, outra pegada. Eu acho que é tudo treinável. Eu acho que liderança é treinável, empatia é treinável, tomada de decisão é treinável, atitude, presença é treinável. Né? Quando você pega, vou dar um exemplo rápido para vender. Teve uma situação recente de uma paciente que teve um broncoespasmo grave lá. Eu, coincidentemente, estava lá no pronto-socorro, vi aquela situação, fui lá ajudar o colega. E no meio naquela situação, a gente, né, tentando otimizar as medidas, a paciente desaturando, ele saiu do box de emergência. Ele saiu e foi buscar um magnésio que foi solicitado. Ele foi lá buscar magnésio, voltou e terminamos aquilo, acabou, o paciente melhorou, saiu da crise, não foi entubada. Magnésio salvou ela. Magnésio salvou ela, graças a Deus. E zerou. Cheguei ele no canto, sentei e falei assim, onde que você foi? Por que você saiu de dentro do box? Ele falou, eu fui lá buscar. Cara, você é a única pessoa que não pode sair do box. O paciente não pode, o enfermeiro, o técnico enfermagem, todo mundo olhou e falou assim, o médico foi embora. É o piloto abandonar o avião. Cara, você nunca... E o que eu quis mostrar para ele? A atitude do médico de liderança. Você tem que estar ali do lado. Por mais que a situação seja ruim, desconfortável, que você fala, meu Deus, vai dar muito ruim isso aqui. Mas eu não saio do quê? Exatamente. Eu não saio. Eu não vou tirar minha mão do ombro dessa paciente. Isso. E eu vou falar para ela que eu vou ficar com ela até a gente conseguir resolver isso aqui. Quando ele sai, que ele abandona, ele mostrou a atitude dele. Então, isso é treinável. E depois disso, ele viveu outras situações e falou, não, doutor, dessa vez eu fiquei lá no box, viu? Perfeito. E é isso. De forma inconsciente. Inconsciente, é a insegurança. Mas é treinável. Sim. É você mostrar para ele, olha, não precisa ter medo de encarar a situação. Muito né? boa. E se você chegar no seu limite, olha, vai precisar entubar. Fulano, faz um favor para mim, liga lá na UTI, chama o médico lá, porque precisa entubar o paciente. Isso. E eu não consigo. Assuma o seu limite. Por isso que eu te falo que eu trabalho em equipe. E quando ele faz isso, ele reconhece os limites
ele não atrapalha o processo. Não bota o paciente. O médico da UTI vai vir felizão, pensando, poxa, cara, que bom que você não causou prejuízo. Que até vai ajudar ele lá em cima também, né? Exato. Já tá pensando no serviço que ele vai ter lá de conselho da bobagem que você faz aí embaixo. Então, você entende? Então, eu acho que é treinável, sabe? boa, Então, eu acho incrível. que essa coisa de ficar uma discriminação de gerações, porque eu... Não, eu acho que são pessoas, são seres humanos. E que eu acho que a gente tem que acreditar neles. Tem pessoas que não vão estar prontas para isso, não querem, é uma escolha, né? Pessoas que não querem se comprometer, não querem entregar, que querem viver nesse modelo antigo. Tá tudo bem. Assim como muitos de nós ainda querem viver nesse modelo antigo. Cara, sofra as consequências dele. Mas quem está afim hoje de crescer, quem está afim realmente de estar no mercado, quem está afim de construir uma carreira sólida, cara, se comprometa, entregue, faça parte, esteja ali. Cara, acredite nessas pessoas, dê a elas oportunidade, dê a ela o que você consegue. Cara, nós tivemos, e até hoje quando eu vejo o Dr. César, por exemplo, da Torácica, cara, cada discussão com o César, com o Dr. Marcelo Simão que eu encontrei ontem, é um crescimento que você tem. É você reconhecer pro cara e falar, poxa, o cara me entregou mais um pouco de conhecimento. Nossos, né? São isso. E agora você pega essa equipe e fala assim, não, eu não vou entregar isso para eles, o pouco que eu sei, eu vou acreditar neles e vou entregar, seja técnico, seja através de habilidades não técnicas. Então eu vou dar conhecimento, eu vou ajudar ele a melhorar suas habilidades, mas eu vou melhorar a atitude dele, né? E através do exemplo, através de feedbacks, enfim, ferramentas que a gente precisa. Isso é incrível, porque, né, o resultado disso tudo é um paciente, uma pessoa acolhida, bem atendida, tratada com o seu problema. Posso falar, o plantão do médico, ele fica muito tranquilo, ele fica muito menos pesado. Sim. Ele fica menos pesado. O cara consegue sair dessa condição médica. Você tem uma característica paternalista muito alta, né? E isso é muito bom, ter um chefe assim. E eu vou pegar um gancho disso e falar assim, nesse seu momento, assim, de abraçou o mundo, todos os seus 100 médicos que estão lá, você é o paizão de todo mundo, como que ficam seus filhos? Com esse celular ligado 24 horas por dia. Porque você estava falando aqui, eu estava pensando, gente, mas isso aí, a vida desse menino deve ter piorado demais. Porque eu sei que você ainda tem uma jornada dupla na UFO também. Como que você, porque isso é uma da dimensão importante da medicina, também a gente também quer mostrar esse outro lado da medicina e trazendo exemplos de como que, eu sei que você já está casado há muito tempo, né? Você tem 2 filhos lindos. São só 17 anos. Exato, com 2 crianças maravilhosas. Como que você gerencia agora, dentro do nível pessoal, um pouquinho da sua vida pessoal, fora do gestor, esses desafios da demanda do trabalho com a demanda familiar? Isso é legal, porque a gente entra na medicina, né, vendo só o mar de rosas, né? E não vê realmente o mar de tubarões que você entrou ali. E assim, é uma profissão que te exige cada vez mais. Parece que cada vez que você melhora um pouco a sua capacidade, parece que ela te exige um pouco mais. E ok, acho que a gente tem que reconhecer que a gente foi treinado para entregar, para servir, né? Nós somos profissionais caros, a nossa formação é cara, seja ela no público ou no privado. Então não justifica a gente não devolver para a sociedade também tudo aquilo que foi investido em nós, né? Então eu entendo que somos pessoas que vão ter carreiras longas e de entregas, né? Quase que até o fim da sua vida. Mas essa divisão, né, de entender que você tem uma vida pessoal é fundamental para você ter longitude na carreira. Acredite, se você não tiver um cuidado com a saúde física, né, e com a sua saúde mental, e aí inclui os seus relacionamentos, né, afetivos, você não fica muito tempo na medicina. Então eu acho que hoje o que me sustenta é ter uma família muito constituída que me apoia em tudo que eu faço, né? Eu ter momentos com eles, e quando você está com ele, você está com eles, né? Meus filhos sabem de NPS, meus filhos sabem de... Eu pego os protocolos que eu faço e eu falo assim, meu filho tem 13 anos, eu falo, Henrique, dá uma lida para mim e vê se você entendeu. Porque é para facilitar, eu quero saber que essa transmissão, se eu estou conseguindo transmitir o que eu quero, né? Então eles participam muito disso também, então eu acabei fazendo isso também, né? Mas eu tenho momentos com eles e quando estou com eles, eu estou com eles. Então meu filho chega para mim hoje e fala, pai, amanhã você pode me levar no futebol? Posso. E quando eu estiver com ele lá, sem celular, eu estou com ele. Eu acho que aí a gente aprende uma coisa, o Anderson, que é estar entregue para a sua atividade naquele momento de forma plena. Então eu vou correr, né? Eu gosto de correr. Cara, naquela 1 hora que eu estou correndo,
eu tô correndo. Eu não estou pensando em pronto-socorro, eu não estou pensando, eu estou correndo. Foca naquilo que você está fazendo. E aí você consegue aproveitar muito mais o seu tempo e não fica com essa sensação de que você não está conseguindo dar a atenção devida. Então, eu vou assistir um filme com meu filho? Eu vou assistir um filme com meu filho. São ali 1h30 com o filme, acabou. Os problemas vão ficar aqui, depois eu resolvo eles. Então, eu acho que quem está chegando tem que entender isso. Que a carreira, né, seja, na verdade, o seu crescimento, seja patrimonial, que é uma preocupação que muitos têm, seja o crescimento patrimonial, profissional ou pessoal, ele vai demandar tempo. Você não vai resolver isso em 1, 2 meses, são anos para você fazer isso. Então entenda que para você ter uma carreira longa, um crescimento patrimonial legal, você precisa ter uma estrutura física e emocional bacanas. Para isso, divida o seu dia, né? Não tem problema ali, 1 hora por dia que você cuide de você. Faça aquilo que você possa reenergizar, né? Então, assim, nem só de medicina vive o médico, nem só de plantão vive o médico. Então, é possível, sabe? Mesmo isso, eu realmente, hoje, eu vejo a minha vida numa situação muito mais difícil em termos de carga horária. Eu trabalho muito mais do que eu trabalhava há 3, 4 anos atrás. E, por incrível que pareça, parece que eu consigo viver muito melhor os meus momentos. Exatamente porque você entrega a sua mente naquele momento de forma plena. Tá no plantão? Entrega seu plantão de forma plena. Esquece tudo. Esquece. Esquece os problemas que você tem. Foca naquilo. Acredite que o seu plantão vai ser muito mais produtivo e melhor. Acabou o plantão? Se entregue àquilo que você se propôs. Seus estudos, né, sua academia, sua família. Foque. Não fica pensando depois no plantão que você não fez. Que, você devia ter feito isso. Então, eu acho que quando você tem essa mente de focar bem no que você está fazendo, cara, sobra tempo para tudo, cara. Sobra tempo para tudo. Eu acho que não tem... Cara, eu que nem sou médica, aprendi tanto hoje, Anderson. Incrível, assim, mudou a minha visão e renovou a minha fé no pronto-socorro, de verdade, assim, de verdade. Foi muito incrível, assim. Então, eu imagino que o médico que tiver a oportunidade de nos ouvir, ele vai, assim, realmente ter aproveitar muito, né? Vai ter uma mudança aí de patamar muito grande. Agora, para a gente fechar, eu acho que você já falou disso ao longo de todo o tempo, mas para fechar, resume tudo que a gente conversou em 3 dicas para essa galera que está se formando. Eu só vou te entregar um pacotinho de dicas. Isso que você... É um mimo que nós estamos dando para esses meninos, assim, gratuito, uma mentoria que valeria milhares de reais, para essa hora de conversa com você aqui, quem tiver às vezes de trabalhar contigo, poder sentar com você para ouvir, isso vale muito. Então vai lá, dá esse presente pro nosso clube, assim, 3 dicas ou 3 coisas para o cara, se eu pudesse dar uma dica para você seguir na carreira, ser feliz, ser um bom médico, era isso. Tá. Eu acho que a primeira coisa é aproveite ao máximo cada momento que você vive. Então, se você está na academia agora, cara, aproveita ao máximo a sua academia. Aproveita mesmo. Aproveita os professores, as experiências que você vai ter, os estágios que vão ser oferecidos. Use aquele período. Acredite que 6 anos é um tempo muito curto. Verdade. Então, eu acho que foque naquele momento que você está vivendo. Né? Se o seu momento é de formação acadêmica, foque nele. Né? O segundo momento, não caminhe sozinho. Esqueça essa ideia de que você é o Rambo. Desculpa, porque eu acho que muitos não sabem nem quem que é o Rambo, né? Sim, o Rambo é meio antigo. Mas não seja o Rambo, não seja o Chuck Norris. Né? É um Naruto. Exato, não seja o Dragon Ball Z. Né? Acredite, né? Busque sempre apoio em quem possa te ajudar no crescimento. Seja quando você está no processo de formação ou após. Não acredite que ao formar você já está completo. Acredite, cara, se apoiar em ombros de outros, em gigantes, você se torna mais gigante ainda. Tá? Então, assim, não caminhe sozinho. Quando eu dei o exemplo aqui no início de que eu não estou sozinho nessa jornada, que eu estou ao lado de gigantes como o Daniel, a Letícia, o Luiz Paulo, é por isso que eu estou do lado deles, porque eu sei que sozinho eu não vou a lugar nenhum. Né? É com o apoio deles, é com as ideias deles, é com as opiniões deles, é com o feedback que a gente faz um com o outro. Então, você que está no processo de formação, busque apoio, sabe? Que seja com um outro profissional, que seja em mentorias, que seja em cursos. Cara, vai atrás, não vá sozinho. Essa é uma dica fundamental. E, acima de tudo, cara, acredite que você vai ser muito bem reconhecido se você for uma pessoa que se compromete e se entrega em tudo que você faz, tá? Eu acho que, assim,
quando você é uma pessoa que entende que o seu papel é muito mais servir, e isso significa comprometimento e entrega, quando o médico entende que servir é o fundamento da sua profissão, não é julgar, não estou aqui para julgar paciente, julgar outros profissionais, estou aqui para servir, cara, a sua chance de sucesso é muito grande, tá? Então, eu acho que isso é o que fundamenta o meu dia a dia, né? É acreditar nas parcerias, é acreditar na entrega e é acreditar que a gente tem que estar sempre se capacitando. Cara, isso... né? Além. Eu acho que o seu banco de currículos vai dar uma aumentada. Eu acho que agora as pessoas vão trabalhar, mas eu espero pessoas que preencham essas características que a gente valoriza tanto e que o que você falou está bem de encontro com a Mindset, né? Nós acreditamos muito nisso, né? E que é treinável, que nós temos esse diferencial a ser desenvolvido nesse mercado tão difícil, né? Competitivo que está se desenhando aí para os novos médicos, quanto isso é importante ir além da técnica, né? E você hoje deixou isso muito claro como gestor. E materializou muito isso, né? Que foi muito legal. Demais, você sabe que você é um querido, velho. Aqui é muitos anos de amizade, eu espero assim que... Muito obrigada. Obrigado, Natália, um prazer. Prazer foi nosso. Um grande sucesso, que a Qualimed seja cada vez mais forte. Eu tenho certeza que vai ser, não tem como dar errado. E que, assim, que nós estejamos próximos, né? Não será de Qualimed, para estar sempre junto e engrandecendo muito mais essa medicina, que eu acho que a gente vem de uma medicina de muito valor, né, cara? Exato. Eu fico extremamente feliz, né, pelo convite. Eu acho que, por mais que a gente não tenha tido uma troca de ideias antes, assim, e saber que esse trabalho de vocês parece que casa com aquilo que a gente acredita. Muito. Né? Não é o meu papel fazer essa mentoria que vocês estão se propondo, e eu acho que se eu tiver a oportunidade de ter profissionais que tenham crescido com vocês, vai facilitar muito o nosso caminho. E a gente, enquanto equipe assistencial direta, pode dar outros passos, né? Ótimo, bacana. Então, fico feliz mesmo, cara. Valeu demais. Bom. Muito obrigada, pessoal, mais uma vez. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado.